Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais. Eu sou a Ana Rodrigues, se você não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar da semana do dia 29 de outubro até o dia 4 de novembro, e é uma semana que tem de tudo, né? Aliás, nós estamos numa época do ano com semanas seguidas de muito movimento, e essa não deixa para trás. Não tem movimento com eclipse, essas questões, mas a gente tem Saturno voltando ao movimento direto, Júpiter vai mudar de fase, tivemos o Mercúrio mudando de fase, vamos ter daqui um pouquinho também, daqui a algumas semanas, Marte também mudando de fase, tá? E dias sem nenhum aspecto e dias com muitos aspectos. Então acompanhe aqui até o finalzinho para você entender. Lembro sempre a vocês que a reflexão astrológica que eu faço aqui, ela é mais para você entender o clima e organizar as suas atividades de acordo com o clima. Não tem um cunho muito previsional, porque é muito difícil, impossível fazer previsões em nível pessoal, em vídeos coletivos, assim, né, que todo mundo assiste. A gente precisa fazer reflexões pessoais, levando em consideração posições da carta natal, os períodos importantes para o nativo, tá? E também no sentido coletivo, tem momentos específicos que a gente utiliza para fazer previsões, como os eclipses, né? Então tem vídeo aqui no canal, tem o ingresso do Sol em Áries, tem vídeo aqui no canal também, tá? Então aqui semanalmente é mais para entendimento do clima, certo? Se você não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva, pode se tornar membro também, deve se tornar membro, porque membros têm um conteúdo exclusivo, todas as semanas tem um vídeo novo e tem também um desconto para os cursos da plataforma EAD também, o aprenderastrologia.com.br. Bom, vamos falar então desta semana. Eu vou manter o mesmo modelo que eu mantive, né, que eu fiz na semana anterior, gente, porque dá muito trabalho fazer essa apresentação, né? Dá uma impressão que ela é facinho de fazer, mas primeiro tem que levantar os gráficos de todos os aspectos ao longo da semana, são muitos gráficos, né, como vocês podem perceber aqui. Depois capturar a tela, gravar o vídeo, editar e subir aqui, então dá bastante trabalho e dessa forma vai ficando um pouquinho mais fácil, a gente vai engrenando na rotina, certo? Então vamos lá. Bom, dia 29 de outubro, domingo, ele tem o primeiro aspecto perfeito, à meia-noite e 44, que é exatamente esse aqui, ó, com Mercúrio em 11 de Escorpião, chegando a uma oposição a Júpiter. É uma oposição que merece atenção, especialmente com as questões de diálogo, comércio, viagens também, tá? É uma oposição de signos fixos, uma tendência um pouquinho enrijecida, então mantenha atenção a teimosia, e para início, gente, não é muito interessante. Como Júpiter é um grande benéfico, né, isso acaba trazendo um pouquinho de prejuízo no clima geral, no que diz respeito à prosperidade, né, os assuntos nesse sentido, certo? Depois nós vamos ter a Lua chegando ao mesmo grau de Júpiter, aqui em 11 graus e 10 de Touro. Acontece ali bem no meio da madrugada, 3 horas e 36 minutos. Bom, essa tem um perfil, nesse momento é que ele tem um perfil abundante. Mas o que acontece no domingo é que tem uma quantidade de aspectos considerável, gente. Tem muito movimento no céu e o dia vai oscilando com várias oposições, né? Enquanto a Lua estiver transitando em Touro. E apesar da Lua estar junto de Júpiter, que poderia representar um processo de abundância, esse momento exato, né, calculando o mapa para Brasília, o horário de Brasília, essa conjunção cai na oitava casa, que não é uma casa muito interessante para os temas ligados às finanças, né? Especialmente se você estiver lidando com negociações financeiras com outra pessoa. Então, é uma conjunção que, num clima geral, ela pode ser interessante para sentimento de abundância, assim, de acolhimento, de retenção, mas deve se manter atenção aos excessos por questão da posição, né? Por casa, tá bom? Depois, gente, em seguida, nós vamos ter às 4 horas redondinho, a poucos minutos depois, a Lua chegando à oposição a Mercúrio. Então, como eu falei para vocês, é uma sequência de aspectos, e quando a Lua chegar à oposição a Mercúrio, ela ainda está bem próxima da conjunção a Júpiter. E como o Mercúrio ele tem tema relacionado a comércio, transportes, trânsito de maneira geral, comunicação, a informação, os estudos, os equipamentos eletrônicos também, instrumentos também de forma geral, né, todo tipo de equipamento, esse momento ele requer um pouquinho de cuidado, né? Sempre as oposições de signos fixos, elas tendem a ser bem enrijecidas e um pouquinho teimosas, então vai prejudicando também esse senso de prosperidade de uma forma geral, e o ritmo do domingo, ele é lento, e eu penso que essa sequência de oposições aqui, ela tem a ver
com a dificuldade em se empregar em movimento, né? Apesar da Lua estar no signo de Touro, que é a sua exaltação, o signo de Touro da Terra, tem a secura, que tem uma tendência linear, essa sequência de oposições vai deixando tudo meio emperrado, assim, meio truncado, né? Então, para todo tipo de assunto requer atenção esses momentos. Bom, vocês estão percebendo que é tudo durante a madrugada, né? Então, se você estiver acordado aí lidando com os assuntos, vai perceber um pouquinho mais, seja na diversão, seja estudando, seja fazendo o que for, vai sentir um pouquinho mais. Se você estiver dormindo, talvez não perceba tanto isso. Se você quiser aprender astrologia tradicional, astrologia clássica, eu tenho cursos lá na plataforma EAD, desde o curso de astrologia natal, tem curso de astrologia horária, de astrologia mundial também para entendimento das questões globais, quais são as técnicas que a gente usa para entender assuntos dos países, por exemplo, assuntos geológicos, geográficos de uma forma geral. Não são os mesmos recursos da astrologia natal, tá bom? Mas tem o curso da astrologia natal para você fazer a interpretação do mapa natal. Acesse a plataforma eadaprenderastrologia.com.br e coloca o seu cupom de desconto 20SEG, aí você vai ter 20% de desconto sobre o valor que aparece lá no site, tá bom? Agora, em seguida, gente, às 4 horas e 30 minutos, é essa oposição da Lua a Marte, né? Então, é tudo em seguida, perceba? Enquanto a Lua chegou à oposição a Mercúrio e a Marte, ainda ela está no mesmo grau de Júpiter, então é tudo meio misturado ali, são oposições relacionadas assim a uma tendência ríspida, né, dura. Evitem então esse momento, especificamente às 4h30, para definir assuntos com pessoas, né, dialogar, por exemplo, resolver temas importantes, se a opinião for diferente, porque a oposição ela sempre deixa o clima bem nervoso. E ainda, né, como o Marte está muito forte aqui, né, no ponto do domicílio, está no mesmo grau aqui, né, do Mercúrio, porque chegou na conjunção bem ali na virada do sábado para o domingo. Então, requer muito, esse momento específico, ele requer bastante atenção nesse assunto de diálogo, de troca, ele é enrijecido, ele tem propensão também a furtos, perdas de coisas de maneira geral, então tenham cuidado aí, né, ele deixa o clima um pouquinho tenso. Depois, gente, 11 horas e 22 minutos é o momento em que Mercúrio vai chegar ao mesmo grau em que está Marte. E aí continua forte aí a tendência, vamos dizer, né, a se impor essas características, né, sequência de oposições entre a Lua em Touro, né, a conjunção da Lua com Júpiter, agora a conjunção de Mercúrio com Marte, vai deixando todo domingo com esse perfil meio do ter que forçar a barra para conseguir realizar os assuntos de uma forma geral. Pensando no fator eletivo, a conjunção da Lua com Júpiter, que seria naturalmente boa, ficou muito esmagadinha no meio dessa sequência de oposições e não vai acabar gerando um momento muito próspero. Por isso eu recomendo manter atenção, sobretudo domingo, e esse momento exato aqui da conjunção Mercúrio e Marte acontece na casa 10, fica bem evidente, né, bem alto no mapa, e requer atenção exatamente se você estiver definindo temas com pessoas, né? Ele tende a ser um pouquinho ríspido, força um pouco a barra, né? Tende a empurrar um pouco as coisas com uma tendência muito forte mesmo, né? E aí não é muito fácil para conciliar opiniões e interesses de uma maneira geral. E depois, gente, é só à noite que nós vamos ter o próximo, né? Às 18 horas e 32 minutos, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Vênus, tá? Bom, e aí Vênus está bem fraquinha aqui, né? No signo de Virgem, ela está num ponto de debilidade, é o ponto da queda. Só que a Lua está exaltada no signo de Touro. Além da recepção para Vênus aqui, né? Vênus rege Touro, a gente tem um quadro em que a Lua em Touro beneficia a Vênus. A gente chama isso de reflexo de virtude, quando um planeta está fraquinho num signo, mas ele está em aspecto com outro que está muito bem, que nesse caso aqui é a Lua, quem está bem aqui, né? No signo de Touro, está na primeira casa, nesse momento. O outro momento que Vênus vai se beneficiar da condição da Lua, né? Então, esse momento específico, às 18 horas e 32 minutos, ele pode ser uma janelinha aqui do domingo com um sentido um pouquinho mais próspero, principalmente para os assuntos relacionados à moeda, né, dinheiro mesmo, os assuntos ligados à afetividade de uma maneira geral, não só num clima romântico, né, mas a troca de afeto, vínculos, né, com pessoas, né, penso assim que os vínculos com as pessoas que a gente gosta de maneira geral.
e aí tende a ficar um pouquinho tranquilo, né? Mais tranquilo. Então, diminui um pouco aquela tendência mais rígida que a gente foi sentindo ali ao longo da madrugada, principalmente, né? E bem no meio do dia, quando o Mercúrio chegou ali a conjunção com Marte, tá? Então, o domingo tem muitos aspectos, né? Todos, né? A maioria, um enrijecimento forte entre a Lua em Touro e os planetas em Escorpião. Por isso é um dia que tende a ser um pouco nervoso, assim, um pouco tenso, né? Não é aquela característica explosiva do fogo, né? E o fogo, né, tem calor, né, e levaria o clima um pouco mais para agitação, não é muito nesse sentido, mas ele tende a ser muito resistente para aplicar mudanças, né, por exemplo, para fazer atividades que dependam de agilidade, que dependam de flexibilidade, esse não é o dia, ele tende a ser bem difícil de levar, né, só essa janelinha aqui no início da noite que pode ser um tanto favorável para os assuntos relacionados à prosperidade, a afeto, né, de uma forma geral. E aí, o dia 30, a gente tem o primeiro movimento, meio-dia e 8, que é quando a Lua ingressa no signo de Gêmeos. Então, ela saiu daquela rigidez taurina, da lentidão. A Lua em Touro, ela é bem tranquila, é um clima sempre Lua em Touro com aquele perfil mais pausado, né? Bem linear, bem consistente. Quando a Lua ingressa em Gêmeos, ela vai para um campo mutável, né? O signo de Gêmeos é mutável, tem calor porque é um signo do ar, e isso vai fazendo o ritmo ficar mais oscilante, com um pouquinho mais de velocidade também. E então aqui já vai deixando o ritmo um pouquinho mais rápido, né? Dependendo das atividades que você estiver fazendo, se você precisar empregar mudanças, vai sentindo um pouco mais de facilidade com o ritmo. Só que aí também já não tem mais sustentação, que pode gerar assim muitos imprevistos. Como o Gêmeos é um signo do ar, tem umidade também, não só calor, há uma tendência maior a se envolver com os assuntos, né, do entorno. E daí isso vai fazendo com que a gente, às vezes, tropece nos temas do dia a dia e acabe desviando um pouquinho a atenção daquilo que estiver realizando, tá? Então, fiquem atentos a isso, né? Ganha um pouco de velocidade, mas gera instabilidade. E depois também esse momento do ingresso da Lua em Gêmeos vai chegar a uma quadratura que é a Saturno, né? O Saturno ele está bem lento no signo de Peixes, então essa quadratura ela tem uma tendência a gerar muita instabilidade no clima geral, né? Então, assim, é difícil para manter os assuntos, as coisas podem surgir de uma forma imprevista. E aí essa quadratura pega Saturno muito lento. Saturno já está no grau e no minuto em que ele vai mudar a direção, ele vai voltar ao movimento direto nessa semana. E isso vai deixando todo esse clima muito permeável, enroscado, complexo demais, com muita dificuldade em manter a linearidade, tá? Sem contar que ele é lento. Então, se você estiver pensando em mudar alguma coisa, qualquer que seja, mudar a direção, né? Você vai sempre por um caminho, quer mudar o caminho, quer fazer algum trabalho de uma forma diferente, quer empregar alguma energia em alguma coisa diferente, não escolha esse momento, tá? Porque ele pode ser difícil para você chegar ao objetivo que você pretende, né? Essa tendência é muito movediça mesmo, né? Tipo corda bamba. Não facilita nem um pouquinho a estrutura nova das coisas, né? Solidez, tá? Então requer atenção. Bom, e aí, gente, no dia 30 são só esses dois movimentos. Depois, o dia 31 não tem nenhum novo aspecto no céu, tá, gente? Nós vamos ter o dia 31 sem nenhum aspecto perfeito. Falo aqui de aspectos maiores para quem estuda astrologia tradicional conhece, porque na astrologia moderna tem muitos mais aspectos, né? Na tradicional, não. Então, nós não teremos aspectos perfeitos. E aí, o dia 31 se torna um dia que não é recomendado para grandes inícios, né? Para assuntos relacionados a movimentos importantes da vida, porque a Lua fica fora de curso, né? Em Gêmeos ali. E aí, isso vai deixando todo o clima do dia 31 com muita oscilação. Tem velocidade, mas ele é muito sujeito à imprevisibilidade também, tá? Então, mantenha atenção aí no dia 31. O dia 1º de novembro tem o primeiro aspecto perfeito, às 4 horas e 25 minutos, que vai ser uma quadratura da Lua, que é em 22 e 24, a Vênus em 22 e 24 de Virgem, tá? É uma quadratura que envolve os domicílios de Mercúrio, né? E, bom, as quadraturas não são aspectos harmoniosos, essa em particular deixa o clima com uma tendência pouco previsível para assuntos que têm relação com dinheiro, moeda, beleza, estética, artes, processo criativo, amor, né, romance,
todo esse mundo, né, mais voltado para os desejos também, tende a sofrer um pouquinho. Por isso eu não recomendo iniciar atividades ligadas ao ambiente financeiro, por exemplo, né, durante esse momento. Se você estiver pensando, planejando adquirir alguma coisa de valor importante, esse também não é o momento, tá, gente? Isso pode, por exemplo, levar àquela condição de comprar gato por lebre, né? Então, é um momento aí para manter a atenção. E ele não chega a fechar o humor, né? Como Vênus é um planeta benéfico, não chega a fechar o humor, porque a Lua em Gêmeos ela tem um perfil bem dinâmico, despojado, né? Então isso não vai levar assim, a um clima de tensão, sabe? De estridência. Não é nesse sentido. Só que é um ponto para vocês manterem a atenção, porque até o clima geral, assim, pensando em satisfação, ele não é muito definido. E aí isso pode fazer com que você tenha desejos momentâneos sobre coisas, pessoas, enfim, sobre o que for, e depois, sabe, muda muito de interesse durante esse dia. Por isso ele não é muito satisfatório. Quando for às 18h30, a Lua ingressa aqui no signo de Câncer, aí ela está no domicílio, vai mudar um pouquinho o ritmo. O Câncer é cardinal, né? Para mudança não é ruim. Só que, como o Câncer ele é um signo d'água, não tem muita velocidade. Então, ele vai favorecendo um pouco mais um tipo de mudança, vamos dizer assim, de transição, por exemplo. Pode ser bem interessante para esse tipo de assunto. Agora, o perfil de retenção, de acolhimento, de reserva fica um pouco mais presente. E daí, quando for às 19h28, a Lua, que está aqui em Câncer, vai chegar a esse aspecto harmonioso aqui a Saturno. Bom, é um perfil bem voltado para entrega, né? Ele tem muito essa tendência à retenção, mas mantendo a atenção, porque o Saturno está com velocidade zero, ele continua ainda aqui em 0,31, vai virar a direção aqui nessa semana. Então, ele, em termos de velocidade, está com zero mesmo, né? Está paradão ali. Apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, tem bastante permeabilidade e isso às vezes pode gerar aquele clima excessivo de recolhimento mesmo, né? E, bom, assim como a natureza do aspecto não é desafiadora, se você estiver pensando mais em fator, assim, ligado às suas coisas próximas, à organização dos seus assuntos mais próximos, talvez não seja tão desafiador. Mas, assim, para grandes ousadias eu já não recomendo, mesmo com o aspecto sendo harmonioso, mas para inícios importantes eu não recomendo, olha, porque aqui em Câncer o Saturno tem o exílio, o detrimento dele, então assim acaba prejudicando um pouquinho a natureza mais harmoniosa do trígono. Bom, gente, e aí nós vamos ter no dia 2, feriado, aqui às 13h22, a Lua chegando a um aspecto harmonioso ao Sol e continua com esse perfil sensível, tem uma tendência bem envolvente, né? Ela tem um perfil impressionável também com os assuntos do entorno, mas acaba sendo favorável para o processo de guardar, de reter, de acolher, de proteger, em qualquer assunto, gente, tá? Proteger pode ser proteger pessoas, proteger seus animais de estimação, como pode ser proteger o seu dinheiro, né? Nesse momento exato, a Lua estará na quinta casa, né? Que é uma casa que envolve crianças, processo criativo, mas para todo tipo de assunto isso é favorável, né? O Sol está na casa 9 e esse perfil, inclusive para assuntos místicos, religiosos, aí ele pode ser bem, bem interessante. No momento em que a Lua chega ao aspecto exato aqui com o Sol, né, ainda nós temos ela se afastando aqui do aspecto que ela formou com Saturno. Então, esse trígono, né, esses trígonos acabam sendo bem profundos, com um perfil muito místico mesmo, né, bastante voltado para coisas da mente profunda, pensamentos mais profundos de uma forma geral. Bom, e todo o assunto da retenção, guardar dinheiro, por exemplo, pode ser legal. Aqui não tem um perfil ousado para risco, né? Mas se você estiver se arriscando em alguma atividade como a natureza do aspecto é harmoniosa, não é tão desafiador. E, gente, o Sol no signo de Escorpião não tem muito poder, ele não rege Escorpião, não tem exaltação, ali, olha, vejam só, está no termo de Vênus, né, não rege a triplicidade da água, então esse trígono com a Lua muito forte no seu domicílio, né, a Lua também rege a triplicidade da água, também leva a sua virtude aqui ainda mais para o Sol. Então, além da natureza do aspecto ser harmoniosa, o Sol se beneficia também da condição astrológica aqui da Lua, né? Vai deixando todo o clima bem. Ele é reservado, né? Mas ele tem um perfil também de retenção, de proteção mesmo, né? De acolhimento, aí é interessante.
E às 14h31, a Lua, que está aqui no signo de Câncer, vai chegar a esse aspecto harmonioso a Júpiter. Esse é leve, mas ele tem um perfil muito abundante, né? É um daqueles momentos que são muito satisfatórios para o sentido de prosperidade, retenção, acolhimento, também continua com a Lua em Câncer, né? E guardar, reservar, proteger, tem sentido místico ainda. Júpiter tem esse tema relacionado à filosofia, à espiritualidade, a Deus, né? Então, o aspecto é leve, tem uma recepção mútua por exaltação aqui, né? O Júpiter está na exaltação da Lua e a Lua está na exaltação de Júpiter. Então, aqui a gente tem um momento muito favorável. Ele é próspero também, então os assuntos ligados a aquisições, assuntos relacionados à moeda, né? Se beneficiam muito desse momento também, né? Tem um perfil bem protetor, abundante e generoso também, de todas as formas, né? Então, a natureza do aspecto é leve, mas essas condições dos dois aqui acabam se beneficiando mutuamente. 14h31, exatamente esse aspecto. E bem já para o final do dia 23/1, a Lua vai chegar a um trígono a Marte, que é um trígono que não favorece muito a condição de Marte, porque onde a Lua está é um ponto de debilidade, mas tanto a Lua em Câncer está forte, como Marte em Escorpião também. Então, a natureza do aspecto ela pode ser interessante para se colocar direção naquilo que você estiver fazendo. Pode ser um momento bem estratégico mesmo, tá? E tem uma tendência à manutenção do controle. Então, é às 23h01, um momento interessante aí para iniciativas, porque atinge bem o alvo, né? Vai direto ao ponto no dia 2. E no dia 3/11, às 2h02, nós vamos ter o Sol chegando a essa oposição exata aqui com Júpiter, que é o momento em que Júpiter muda de fase. Júpiter vai mudar para a fase ocidental, ele vai ficar vespertino no céu. Então, no momento que o Sol se põe de um lado, Júpiter ascende do outro no céu. Essa condição ocidental para Júpiter não é tão legal, então conforme o Sol for andando aqui, né, ao longo dos signos, for transitando ao longo dos signos, ele vai começar a se aproximar de Júpiter, né? Mas por enquanto ainda nós vamos ter Júpiter voltando ao movimento direto no final do ano, ainda tem um tempinho ainda aí de Júpiter retrógrado, né? Então, o que essa oposição pode nos trazer de informação? É uma oposição que acaba prejudicando bem o senso de prosperidade, de crença e de fé e mantém a atenção com excesso de generosidade e confiança também nos assuntos de uma forma geral. Como Júpiter também tem como tema o assunto da justiça, da esperança, essa oposição ela estremece tudo isso de uma forma geral. Pode gerar uma sensação de desesperança ou de injustiça também, na maneira como a gente percebe, né, o dia de uma forma geral. Então, para início de atividades, esse não é um momento muito interessante, principalmente quando os assuntos são muito importantes ou ligados à prosperidade de uma forma geral, a dinheiro, né? E viagens, mudanças, né? Mantenha atenção, esse não é um momento muito satisfatório, né? Ah, então, o Sol tem uma representação de Deus maior, né? Tem a representação do brilho, da vitalidade e da energia, e está se opondo a Júpiter, né? O grande benéfico. Isso pode ser aí desafiador para os interesses de uma forma geral. Às 7h49, a Lua, que está aqui no signo de Câncer, vai chegar a um aspecto de 120 graus a Mercúrio. E aí, esse momento, gente, ele já tem um favorecimento para estudos profundos, ele tem uma tendência mais reservada, não é muito falante. Então, se você estiver postando em texto ou vídeo, ele é mais adequado para assuntos um pouquinho mais complexos, mas favorece de uma forma geral, porque a natureza do aspecto é bem harmoniosa, né? Agora, para conversas, né, ele vai com um pouquinho mais de profundidade, conversas, estudos, ele tem um perfil um pouco mais aprofundado, então favorece aí estudos, sejam de temas de escolas, né, nesse sentido, estudos de dados, relatórios, pesquisas, ele é bem detalhista, é bem interessante aí para olhar coisas muito pequenininhas, né, muito favorável também, tem um perfil calmo, tranquilo. E aí, gente, nós vamos ter a Lua que chegando a um aspecto leve a Vênus. Vai acontecer às 18h49 do dia 3. Esse aspecto é outro momento em que Vênus acaba se beneficiando da posição da Lua, né? Que eu falei para vocês que é um reflexo de virtude. Ela está bem fraca aqui na sua queda, mas a Lua está no seu domicílio, então acaba ajudando.
E esse momento ele é bem interessante para assuntos da prosperidade, para uma tendência afetiva e acolhedora, tem uma característica de vínculo emocional bastante marcante e para o processo criativo também. Então, para quem depende de criatividade, independente da área que for, ele é bem satisfatório. Tem um perfil também de cuidado, então com as coisas também, para reparos, para melhoria dos ambientes, também é muito satisfatório. Pode ser um momento interessante para fazer esses reparos, concertos pequenininhos, mas especialmente para se criar uma ambientação melhor ou melhorar a estética das coisas, né? Não é tanto reparo de funcionamento, ali funcionaria melhor se fosse Mercúrio. Aqui são os reparos, né? Melhoria das condições para deixar as coisas mais bonitas, os ambientes mais bonitos, né? Ele favorece bem esse tema de Vênus, né? Por questão do reflexo de virtude, e assuntos, então, do amor, do romance, da moeda, das artes, da beleza, da estética, tudo isso fica bem legal durante esse momento. Até para os assuntos ligados ao atendimento dos desejos e satisfações, ligados à alimentação, comer bem, fazer um prato legal também, né? Bem legal. Tem um perfil de cuidado e atenção não só com coisas, mas com pessoas, né? No clima geral. Bom, gente, aí depois, no dia 4 do 11, nós vamos ter Saturno voltando ao movimento direto. Ele andou um minutinho só, né? Desde o grau que ele estava ali no início da semana. E, bom, ele volta, demora um pouquinho, bastante, não um pouquinho, não, é bastante ainda, para alcançar a sua velocidade média. Então, esse dia requer atenção para a virada de direção do planeta para início de atividades, para a carta eletiva, o mapa eletivo, não é legal, né, gente? Então, ele está devagar, aqui parou e vai virar a direção. Evite iniciar atividades durante esse momento, porque ele carrega essa lentidão toda, né, que já é natural do Saturno em Peixes e ainda com a velocidade zero, mais ainda, né? É um momento em que as coisas ficam muito, muito devagar. É legal para descansar mesmo, né? Porque esse perfil ele é até um pouco preguiçoso, gente, para falar a verdade. O Saturno em Peixes tem um pouquinho desse perfil preguiçoso, né? Ele tem uma tendência meio de peso, assim, né? Meio de se arrastando. E aí, gente, isso vai acontecer 4 horas e 2 minutos na madrugada. Quando for 4 horas e 21 minutos, alguns minutinhos depois, a Lua vai ingressar no signo de Leão. Bom, como é um signo do fogo, ela imprime um pouquinho mais de vivacidade, né? De motivação do clima, mas não é muito assim, veloz, né? Muito rápida. Leão é um signo fixo, então não tem aquela tendência oscilante nem um pouquinho. É um perfil vivo do sábado. Só o que vai atrapalhar um pouco é a virada de direção de Saturno nesse dia, que para início não é muito recomendável. Mas o clima geral, que é dado aqui pela posição da Lua, é satisfatório, sim. Não é um dia chato, não é um dia de mau humor, não. Ao contrário, né? A Lua está no signo de Leão, que é regido pelo Sol, então tem uma tendência motivadora, tá bom? Bom, é assim que a gente termina então essa semana, e como eu falei para vocês, tem muita coisa, né? A gente tem a oposição do Sol com Júpiter, a gente tem o Saturno voltando ao movimento direto, a gente teve o domingo recheado de oposições, né? Então, essa é uma semana que não tem eclipse, não tem lunação, né? Não tem ingresso, mas tem de tudo aqui, né? Mas tem muita coisa. E aí é legal vocês acompanharem o clima. Por exemplo, o domingo ele é um dia bem tenso para início de atividades pela sequência de oposições. O sábado também, porque tem Saturno voltando ao movimento direto. E o dia da oposição do Sol com Júpiter também requer um pouquinho de cuidado. Mas a gente tem esses momentos da Lua com Vênus que são bem satisfatórios, da Lua com Mercúrio também, né? Então aproveitem bem aí o clima, tá bom? Se você gostou, não esqueça de curtir, tá? Me ajuda a divulgar o canal, pode compartilhar com seus amigos também. E vamos para a próxima semana, né? Então, até a próxima semana com mais uma reflexão astrológica aqui. Até mais.